Eu li um texto da palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 27, e o versículo de número 54, na tradução da NVI. Nos diz a palavra do Senhor da seguinte maneira. Mateus 27, 54. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram, toda a igreja, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Glória a Jesus. Irmãos, eu quero compartilhar convosco uma palavra que tem este tema extraído dessa expressão, a última frase do versículo 54. Diga assim comigo, verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos e irmãs, eu estava na segunda-feira passada meditando nesta palavra, e é uma palavra que tem estado presente no meu coração desde aquele dia, embora outras atividades tenham nos levado a tantas outras palavras, e enfim, mas essa palavra tem ficado assim no meu coração, o fato da reação do centurião, aquele centurião que estava encarregado naquele dia, como era um oficial da guarda romana, ele foi encarregado para se responsabilizar pela execução de Jesus naquele dia. E diz o texto que o centurião e os que com ele vigiavam Jesus ficaram aterrorizados. Eles viram um terremoto e viram muito mais coisas, e o texto diz assim, e tudo que havia acontecido, esse tudo que havia acontecido, temos um relato claro dos versículos 32 até o de número 55. E é um relato que nos chama muito a nossa atenção. E eu estava meditando sobre esse fato da expressão e do reconhecimento, do entendimento que veio ao centurião, depois que ele viu todas aquelas coisas acontecendo, ele exclamar, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Mas no Evangelho de Lucas ele diz assim, e o centurião louvando a Deus. É um momento incrível, irmãos, inusitado, porque infelizmente eu pensava sobre isso, parece que apenas diante de momentos assim inusitados, às vezes a força de um terremoto, e eu não me refiro não especificamente a um terremoto em si, um abalo sísmico que abala a estrutura da terra, com tudo que nós já conhecemos e sabemos. Estou falando também de terremotos, às vezes abalos que tocam as emoções, que afligem, momentos inusitados, momentos inesperados, e às vezes até inevitáveis, como o luto, a morte, algum acidente, alguma coisa. Algo assim. Somente depois daquele terremoto, foi que o centurião reconheceu que Jesus é o Salvador. Quando tudo está correndo bem, quando as coisas estão tranquilas, as condições são favoráveis, como se diz aqui no Nordeste, quando o céu é de brigadeiro, parece que as pessoas não conseguem ver na bonança quem realmente é o Filho de Deus. Mas quando as coisas ficam difíceis, quando o tempo muda,
as trevas cobrem os céus, os problemas vêm, às vezes diante de situações irremediáveis, que você olha para todos os lados, não sabe como fazer, como agir, e olha assim e não vê, como se diz também no provérbio popular, uma luz no fim do túnel. Você se abala, você se preocupa, mas quando o socorro tarda muitas vezes, você fica perplexo, mas quando chega aquele momento assim, que você se volta e olha, e você percebe que está diante do Salvador, está diante do Filho de Deus. E ali estava o centurião, aquele homem que comandava a guarda romana naquele dia, acompanhava a execução do Senhor Jesus, e ele não estava só. Nós sabemos muito bem disso. Algumas pessoas lhe acompanhavam ali, além da turma dos curiosos, daqueles que estavam com ele. E eu estava pensando que o centurião, depois de ver tudo aquilo, foi preciso um terremoto para que ele exclamasse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mas se a gente observar os acontecimentos, se ele tivesse visto, por exemplo, do ministério terreno do Senhor, quem sabe, meus irmãos, pelo menos presenciado a atitude de Jesus lá na cruz. Como assim, pastor? Se ele tivesse visto a submissão do Senhor diante do martírio, do vinagre, do fel ali com aquela esponja, da zombaria, do escárnio, seja dos sacerdotes, dos aqueles que estavam ali também crucificados com ele. E Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E o Senhor liberando perdão, em meio a toda aquela agonia dos seus algozes, enquanto eles zombavam dele e o afligiam na cruz. Parece que o centurião não conseguia ver nada diferente de outros que ele já havia crucificado. Como estava acontecendo, era mais um que estava ali. Eu acho que estava pensando sobre isso. Se ele tivesse pelo menos pensado na atitude de Jesus diante ali, de um dos condenados, as suas palavras: olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Ou então as palavras de consolo do Senhor para a sua própria mãe. Parece que o centurião não tinha visto nada daquilo. Precisou que algo especial acontecesse. Há momentos que parece, meus irmãos, que algo especial tem que acontecer para a gente perceber da realidade de que o nosso Deus, verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. E para a glória de Deus aconteceu algo. Glória a Deus. Nada impressionou o centurião. A atitude de Jesus, a submissão de Jesus, a resiliência de Jesus, as palavras de Jesus, o seu diálogo com o Pai. Parece que nada tocou o centurião. Muitas pessoas estão assim. Parece que nada os toca. Quando é que vão perceber que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus? Eu creio que este momento chega. Alguma hora ele vai chegar para algumas pessoas, principalmente para aqueles que são insensíveis, que desprezam o Mestre, o Evangelho, a palavra do Senhor, a sua igreja. Esse momento vai chegar. Nada tinha impressionado o centurião, mas veja o texto de Mateus 27, 54. Algo especial aconteceu.
para que ele pudesse perceber que estava diante de alguém diferente. E diz o texto de Mateus 27, 54. Quando os centuriões que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto. O terremoto. O texto vai dizer que a terra tremeu. As pedras se fenderam. Houve trevas sobre a terra. Do meio-dia até as 3 horas da tarde. Glória a Deus. Nunca ninguém, no momento da sua crucificação, na crucificação de alguém, havia presenciado nada daquilo. Algo especial estava acontecendo. Algo inusitado e diferente estava acontecendo naquela hora. E diz o texto sagrado que quando o centurião viu o terremoto, e aí os olhos dele se abrem, e tudo o que havia acontecido. Imagine que naquele momento ele não se dava conta que o véu do templo também estava se rasgando de alto a baixo. A profecia bíblica desde a antiguidade estava se cumprindo. O que havia sido falado a respeito de Jesus de Nazaré, o plano glorioso da redenção, estava sendo consumado ali. Coisas gloriosas estavam acontecendo. E foi naquele momento, quando o terremoto acontece, que diz o texto assim: e tudo o que havia acontecido, viu o terremoto, e tudo o que havia acontecido, aí ele entendeu o que havia acontecido. Ele exclamou: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Muitas vezes é assim na vida de muitos cristãos, de muitos homens e mulheres que estão servindo ao Senhor, que estão na igreja, e levam a vida morna, descompromissada, levam adiante um compromisso de fé, por que não dizer medíocre. Por isso que nós estamos envolvidos em uma temática para esses próximos 2 anos ou mais, quem sabe, falando sobre o Evangelho que conhecemos, vivemos e pregamos. Ontem tivemos uma reunião de 3 horas e meia aqui, compartilhando esse tema com as lideranças da igreja e depois com toda a igreja, a começar de terça-feira. Mas, meus irmãos, às vezes as pessoas estão assim, não se dedicam como deveriam à causa do mestre, o trabalho do Senhor, vivem uma vida desintegrada da vida da igreja como membro do corpo de Cristo, encontram as mais diversas desculpas. Será que precisa acontecer algo especial para as pessoas perceberem que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus? Eu conheço algumas pessoas que durante boa parte da sua vida se mostraram desinteressadas pelo trabalho do Senhor. São crentes ausentes das atividades da igreja, das atividades eclesiásticas, são omissos em tudo que diz respeito ao viver cristão. Mas quando o problema chega, quando a enfermidade bate a porta, só basta 2 dias de UTI, quando a pessoa volta, quando volta, pense num crente abençoado: pastor, eu tive um encontro com Jesus, mas precisou de um terremoto, uma UTI? Precisou disso tudo para você acordar? Ainda bem que voltam outras pessoas, e glória a Deus porque voltam. De repente surge outro crente, e recentemente um me disse assim, me abraçou. Ontem eu acho que até contei isso aqui na reunião. Recentemente um encontro de pastores na nossa convenção, no final do ano passado. Disse: pastor José, eu tenho que lhe dar um abraço. E me deu um abraço. Foi jovem quando pastoreei ali no Sertão Centro-Sul do estado. Me deu um abraço. E aí começou a chorar e soluçar. Eu disse: mas não sabia que o abraço ia ser assim. O irmão está chorando, que alegria é essa, pastor? Estou chorando.
porque durante todo o seu pastorado naquela cidade, quase 10 anos, eu levei uma vida tão relapsa, tão negligente. E depois eu vim descobrir quanto eu perdi, quantas mensagens, quanta orientação, quanta instrução, quantas bênçãos Deus derramou ali. E quando o Senhor estava já perto de sair, é que eu estava voltando para a igreja e me reconciliando. Eu disse, é uma oportunidade que você perdeu e não volta mais. Mas ainda bem que você voltou. Na Santa Ceia, na terça-feira, um obreiro me encontra e disse, pastor, o senhor está vendo aquele obreiro ali, lá do outro lado? Não olha agora não. Tinha terminado. Mas quando a gente fala assim, não olha agora não, porque já me preocupo. Está perto do irmão fulano. Ele me disse, estava hoje 18 anos que eu não vim à sede. E um atribulado desse é diácono da igreja, irmão. Esse tipo de gente tem que acontecer alguma coisa para eles acordarem. Pastor, o senhor hoje não é culto de doutrina não, mas vai ser, porque tem uns irmãos que não vêm na terça, então tem que aproveitar hoje. A visão de um terremoto, meus irmãos, desperta a consciência. Deus tem nos ajudado no nosso país, os tremores por aqui, tudo é café pequeno. Mas a gente vê na mídia o alvoroço que é, o desastre que é, a catástrofe, a tragédia humana nas estruturas, as cidades, mexe com tudo, famílias destroçadas, é algo terrível, meus irmãos. Mas a consciência do terremoto, em todos os sentidos, inclusive no sentido figurado, ele desperta o entendimento das pessoas para coisas que ainda não tinham sido levadas em conta. Tantas coisas haviam acontecido na Via Crucis, quando Jesus estava sendo levado, um sirineu que aparece, e depois na crucificação, ninguém tinha percebido nada, o centurião não percebe nada, mas agora, por causa do terremoto, ele entendeu tudo o que havia acontecido, mas já tinha acontecido, ele entendeu depois, ainda bem que entendeu, porque para algumas pessoas, meus irmãos, parece que é necessário um terremoto para acordar. Diga para quem está ao seu lado, Deus me guarde. Será que é necessário um terremoto para você se identificar com Cristo? Para você andar com Ele, fazer a vontade dEle, adorar o nome dEle, se envolver na obra dEle, crescer na graça e no conhecimento dEle? A igreja levanta a mão comigo e diz assim, Jesus, verdadeiramente é o Filho de Deus. Foi isso, exatamente isso que aconteceu com o centurião romano naquele dia, no dia da crucificação. O texto diz mais uma vez, Mateus 27, 54. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Depois de ver o terremoto e tudo o que havia acontecido, Mateus 15, 33, quem está com a Bíblia aberta pode acompanhar, diz que houve trevas sobre a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Em Lucas capítulo 23, versículos 46 e 47, nós lemos assim, Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, diz o texto, louvou a Deus dizendo, certamente este homem era justo. E aqui vem a palavra que o Senhor vivificou ao meu coração, esta declaração. Foi exatamente essa declaração do centurião que me tocou, e depois da mensagem nós vamos cantar sobre esta declaração em forma de louvor. A palavra que eu quero tomar como tema está aí,
para dizermos todos juntos: 1, 2, 3. Verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Para o centurião ele já era, porque ele não tinha em mente no horizonte que aquele, o Cristo, que estava agora na cruz e que havia morrido, ele seria sepultado, mas ao terceiro dia iria ressuscitar, com todo o poder e autoridade. Glória a Deus. O centurião não sabia que Jesus iria abrir caminho através da morte e sair do outro lado em uma nova vida, que o Senhor sabia, já sabia que ia acontecer, mas que era uma coisa e um mistério que ninguém conseguia entender, meus irmãos. Enquanto meditava nesta mensagem, o Senhor trouxe ao meu coração assim uma espécie de retrospectiva dos fatos. E tudo começa, e aí nós voltamos um pouco no tempo. Foi a primeira declaração feita a respeito de Jesus como Filho de Deus, foi feita pelo próprio Pai. Se você observar em Mateus capítulo de número 3, versículo 16 e 17, Jesus nas águas do batismo, e ali aquela declaração maravilhosa: este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado, eu me comprazo. Foi o Pai que primeiramente declarou. E aí eu, meditando nessa palavra, porque sempre que Jesus declarava-se como Filho de Deus, isso era um impacto, inclusive no reino espiritual, nas trevas, confrontava espíritos imundos. Algumas vezes Jesus disse assim: cale-se, você é o Filho de Deus, se cale. Isso me levou à tentação de Jesus, lá em Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11. Os irmãos podem até acompanhar. Nós vemos aqui uma retrospectiva desta realidade, deste confronto, desse embate, quando Satanás desafia a Jesus, se ele era o Filho de Deus. Se você observar cada fase da tentação, Satanás o confronta: se você for o Filho de Deus, primeira coisa ele fala: se você for o Filho de Deus, você não está com fome? Se você é o Filho de Deus, mande que as pedras se transformem em pães. Se você é o Filho de Deus, você não acha errado você ficar com fome? Em outras palavras, se você é o Filho de Deus, por que você não mostra às pessoas assim uma forma espetacular, sensacional, para provar que Deus cuida de você? Por que você não salta daqui? Não está escrito: aos seus anjos darão ordem a teu respeito, e tomar-te-ão pelas mãos. Satanás é assim, irmão, quando ele cita a Bíblia, ele troca pé por mão. A Bíblia diz que não deixará que teu pé tropece, mas ele bota as mãos. Os irmãos vão entendendo. Então, se você for o Filho de Deus, pule daqui. E aí continua lá em Mateus 4, diz assim: se você for o Filho de Deus, por que você não assume o controle dos reinos? Eu dou tudo para você, é só você se prostrar e me adorar. E o que é que Jesus faz diante daquele embate? Ele confronta Satanás com as Escrituras. Está escrito, está escrito, glória a Deus, está escrito, glória a Deus. E aí você volta comigo a Mateus 27, 32, você vai encontrar o mesmo tom, o tom de zombaria, de chacota, as pessoas olhando para o Cristo crucificado, ali pregado na cruz, o mesmo tom de desconfiança, a mesma disposição que Satanás teve naquele dia lá no deserto. Estava ali aquele mesmo espírito maligno na mente daquelas pessoas que passavam e que zombavam e dizia assim: se você for o Filho de Deus. Eu estou aqui em Mateus 27, versículo 40, parte A. Você não disse que destruiu o templo e faria em 3 dias? Por que é que você não destrói, não constrói agora? Se você for o Filho de Deus. Aí vem a última parte do versículo 40. Se você for o Filho de Deus, por que é que você não desce da cruz? Veja, meus irmãos, a atitude do coração. As pessoas precisam tomar uma consciência, algo especial. E eu tenho pensado no Evangelho, pastor Jean,
o impacto do Evangelho tem que levar as pessoas, confrontar as pessoas, para as pessoas entenderem que Jesus verdadeiramente continua sendo o Filho de Deus. Esse Evangelho, água com açúcar que está sendo pregado por aí, dos coaches e da cultura de honra, assim, e o povão, aquele oba-oba, é tanta estrela. Oh, meus irmãos, quem tem que brilhar é Jesus, quem tem que aparecer é Jesus. Ele é que é verdadeiramente quem tem que aparecer. Mas acompanhe comigo o versículo 27, o capítulo 27 de Mateus, versículo 42, mais um detalhe. Se você é o Filho de Deus, era como se ele dissesse assim, a zombaria: se você é o Filho de Deus, por que você não se livra logo desse sofrimento? Olha que está o versículo 42, ele diz assim: você salvou os outros, você não estava pregando que estava salvando os outros, por que você não é capaz de salvar a si mesmo? Aí eles olharam assim, em cima da cruz, estava escrito, Rei dos Judeus, e os religiosos pediram a Pilatos para tirar. Não, o que eu escrevi, fica assim mesmo, Jesus, Rei dos Judeus. Eles olhavam, desce da cruz, você salvou os outros, por que não salva a si mesmo? Não está aí escrito aí, olha o que diz o texto, você não é o Rei dos Judeus, não é o Rei de Israel, desça agora da cruz, se você descer, nós vamos crer. Tem algumas pessoas que só creriam em Jesus hoje se ele descesse da cruz, se não houvesse cruz, se não houvesse sacrifício, se não houvesse o caminho da renúncia, porque o caminho da cruz é o caminho da renúncia. Quem está entendendo, diga amém, meus irmãos. É por isso que o apóstolo Paulo diz, Gálatas 6 e, se o HD rodar ainda essa agora, 6 e 14, eu já estou, só que eu vou me gloriar, eu me glorio na cruz de Cristo, não vou me orgulhar disso. Eu já estou crucificado para o mundo, e o mundo para mim, é isso? Glória a Deus. Ok, a igreja pode repetir comigo? Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo meio do qual o mundo foi crucificado para mim, e eu, note que há mais duas cruzes, uma cruz para o eu, e uma cruz para o mundo. O meu eu, quando eu falo do eu falo do centro da minha vontade, da minha personalidade, lá onde estão orgulho, egoísmo, prepotência, arrogância, intolerância, os pecados do eu. Porque tem pessoas que são cristãos, estão na igreja, crucificam o mundo, não vai mais à balada, não joga mais um baralho. Tem uns que radicalizam mesmo, não usa isso, não usa aquilo, não bota isso, não bota aquilo, mas continuam intolerantes, orgulhosos, arrogantes, prepotentes. Crucificam o mundo, mas não crucificam o eu. Mas quando você reconhece que ele verdadeiramente é o Filho de Deus, você não vive mais para você mesmo, mas vive para ele. E pode dizer como Paulo em Gálatas 2:20, glória a Deus, que você já está crucificado com Cristo. É isso mesmo o texto? Fui crucificado com... A igreja pode dizer, não tenha medo não, irmão, porque ou crucifica, ou fica na cruz, ou você não vai para canto nenhum. Você vai entender isso no final da mensagem. Todos juntos a igreja, fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quem pode dar um glória a Deus bonito para Jesus? Aí você pode, vamos aplaudir então Jesus com muita alegria, com muita graça.
e dizer com alegria para quem está ao nosso lado: verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Irmãos, é por isso. E era aquele momento incrível. O que o Evangelho de Mateus, que é o Evangelho do Filho de Deus, né? O que Mateus quer que a gente entenda, meus irmãos, é que é na cruz que todo o ministério de Jesus está alcançando o seu ápice. E o ápice será a crucificação. Mateus está explicando que nós podemos ver a que ponto tudo isso leva. Veja as palavras do apóstolo Paulo que acabamos de recitar. Aqui a oposição, a rejeição, não somente dos judeus. Lá estavam os sacerdotes, os principais, estavam todos lá. O povo ali, o ódio do povo. Aquela turba influenciada por Satanás gritando: crucificam. Parte daquele povo estava ali naquele espetáculo. Eu acredito que não havia somente ódio, não, havia raiva mesmo. Não somente dos judeus, mas do mundo ao redor. Meus irmãos, tem gente que nos detesta, tem gente que nos odeia, só porque a gente está crucificado com Cristo. Mas não se pressione com isso não, porque enquanto a igreja levar em conta, glória a Deus, esta mensagem, e em algum momento especial eles vão reconhecer verdadeiramente: este era um filho de Deus, este é o Filho de Deus. Esse fato aqui, meus irmãos, na verdade era um grande segredo que estava escondido. Eles não entendiam, a não ser os discípulos, que Jesus havia dito: olha, importa que eu vá, mas eu vou ressuscitar. O Senhor já havia prevenido os discípulos. Então, meus irmãos, muitos dos que se entusiasmaram com o ministério de Jesus jamais pensavam que ele terminaria na cruz, inclusive seus discípulos. Até o último momento foi assim. Depois de Jesus ressuscitado, já alguns minutos antes de ascender ao céu, ascender aos céus, Atos 1 e 6, eles ainda estavam dizendo: Senhor, e quando é que tu vai restaurar o reino? Ainda estavam preocupados com o reino terreno. E o Senhor já estava 40 dias com ele, confirmando a fé deles, falando a respeito da chegada do Espírito Santo. Então Mateus deixa claro, meus irmãos, aqui, isso. Muitos que se entusiasmaram com as bênçãos do Evangelho, no início, se desencantaram com essas bênçãos, quando chegou a hora de tomar a cruz e seguir após o Mestre. Muita gente está na igreja, fica encantado, aquele frenesi de fazer algo, de estar participando de algo. Tem pessoas: pastor, eu quero um cargo, eu quero fazer alguma coisa. Que tal você ser alguma coisa primeiro para Deus, ter um encontro com Ele primeiro? Oh, glória a Deus. Muita gente que se entusiasmou com o Evangelho, quando chega a hora da cruz, vem um desencanto. Lucas, capítulo 9 de Lucas é glorioso. É quando Jesus começa a ir para Jerusalém, começa a sua jornada rumo à cruz do Calvário. No versículo 23 ele deixa bem claro: aqueles que quiserem vir após mim, como é que diz o texto? Tome a sua cruz. Como é, irmão? Uma vez por semana. Como é que o texto diz? É porque os irmãos estão com medo de dizer. Eu não vou nem pedir a você para dizer de joelho não, mas diga alto, mesmo sentado, diga assim: Jesus dizia a todos, toda a igreja: se alguém quiser acompanhar, seguir, né? Negue-se a si mesmo,
Tome diariamente a sua cruz. A cruz é sua. Vamos declarar para quem está ao nosso lado: é a sua cruz. Diariamente. O irmão olha assim para a cruz do outro: ah, se a minha cruz fosse aquela. Você não sabe que aquela que você está vendo toda florida, está cheia de espinho por debaixo. Aí o irmão toma a cruz, aí dá uma volta lá na Praia do Futuro, aí guarda a cruz e no outro dia vai trabalhar e esquece. Aí está lá um crente que ninguém sabe se ele é crente, nem o que é. Leva a tua cruz, meu irmão. Já está crucificado com Cristo. Vai ter escárnio, vai ter zombaria, vai ter afronta, e você está lá na cruz. E Satanás grita: desce da cruz. Se tu for o filho de Deus, desce. Ele disse: não, eu já estou crucificado. Eu já estou crucificado para o mundo, e o mundo crucificado para mim. Então no Calvário tem 3 cruzes. Não tem mais os 2 ladrões. Mas se você quiser pintar um Calvário de forma mais coerente hoje, você pinta com 5 cruzes. Jesus, os 2 malfeitores, uma cruz para o eu e outra para o mundo. Eu acho que pedi Josenias para pintar esse quadro. Mateus vai deixar claro, irmãos, que por Jesus ser o Filho de Deus, ele deve permanecer na cruz. E porque nós também somos filhos de Deus, devemos permanecer crucificados com ele. Diga assim comigo: essa é a forma pela qual o mundo será salvo. Glória a Deus. Foi porque Jesus morreu por mim, por você. Essa é a forma pela qual a morte está sendo derrotada. Ele toma a minha morte e doa-me a sua vida por causa da graça que está no Filho de Deus. E esta era a forma pela qual ele concluiria a obra que o Pai havia lhe confiado. Glória a Deus. Esta é a forma pela qual ele estava agradando o Pai, porque para isso ele veio. Ele amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho. Oh Deus, maravilhoso. E nesse ponto, eu já me encaminho para o final, os músicos já vão chegando. Nesse ponto aqui da mensagem, meus irmãos, há uma pergunta dirigida para nós hoje: você está pronto ou pronta para seguir a Jesus, tomar a cruz que o Mestre lhe deu para levar? Apesar das perseguições, apesar das zombarias, das injustiças, das acusações infundadas, meus irmãos, minhas irmãs, a morte de Jesus formatou o mundo e mudou a configuração de tudo. Oh, glória a Deus! O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, diz o apóstolo. Tudo estava mudando ali. Quando nós olhamos para o efeito da entrega de Jesus na cruz, meus irmãos, a gente fica assim, extasiado. O seu exemplo de amor, de não retaliar, como filho de Deus. Lá no Getsêmani, quando Jesus foi preso, e Pedro toma a espada e queria retaliar, e de fato corta ainda a orelha do soldado. Jesus: Pedro, guarda a tua espada, coloca na bainha. Faz mais um milagre, coloca a orelha do Malco ali no canto. Ele disse assim: olha, se eu quisesse, eu chamaria aqui umas 6 legiões de anjos. São 6 centúrias, 600 anjos. Irmão, um anjo matou 185 mil. Já pensou? 600. Meus irmãos, se Jesus disse: mas não, a minha vida ninguém a tira de mim, eu a dou. Ele doou-se em nosso lugar. Glória a Deus. Quantos podem agradecer a Ele porque Ele tomou sobre si as nossas dores, todo o ódio do mundo, meus irmãos, e além disso derrotou os poderes do inimigo, venceu a morte para pagar os meus e os teus pecados, meus irmãos. Aquelas trevas, todo aquele tremor, as pedras que se quebravam, tantas coisas que estavam acontecendo agora ao redor.
foi para que milhões e milhões de homens e mulheres passassem a adorar a Jesus e dizer verdadeiramente: Jesus é o Filho de Deus. Toda a obra que ele estava realizando ali, meus irmãos, que obra esplendorosa, trazendo esperança, reconciliando as pessoas, as comunidades, reconciliando os indivíduos. Na verdade, o mundo hoje é um lugar diferente por causa do que Jesus fez na sua morte. E se você observar, eu não irei ler o texto todo, depois você pode fazê-lo, Mateus 27, 32 até o 55, você vai encontrar alguns relatos, alguns fatos que estavam acontecendo ali, que são figuras de linguagem incríveis, daquele momento diante da morte, que era uma força que estava sendo derrotada. E o centurião viu tudo aquilo, ficou impressionado, e com certeza Mateus pretende que a gente leia e entenda essa história, porque o sepulcro se abre, o véu do templo se parte, as pedras se quebram, um grande terremoto, as trevas tomam conta de tudo, do meio-dia até 3 horas da tarde, coisas impressionantes estão acontecendo ali, mas as pessoas estavam vendo de longe, só estavam vendo trevas e morte. Mas 3 dias depois, glória a Deus, 3 dias depois, descobririam, meus irmãos, que essa morte não representava o fracasso de Jesus de mostrar a si mesmo como Filho de Deus. Pelo contrário, glória a Deus, a morte de Jesus representava agora a forma pela qual a sua identidade, a sua vocação e a sua missão estavam sendo confirmadas e realizadas para a glória de Deus Pai. Quero convidar a igreja para ficar em pé. Vamos juntar nossas vozes agora, a voz daquele centurião romano naquele dia, e declararmos que Jesus é o Filho de Deus. Vamos levantar as nossas mãos, meus irmãos. Quantos entenderam esta mensagem, essa palavra de Deus? É tão clara. Deixa a sua mão levantada. Quanto sinceramente no seu coração, a despeito de todas as suas lutas e dores, suas fraquezas, negligências, não importa, querem se comprometer agora a viver por esta fé? Cadê as mãos, meus irmãos? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aprender com Ele a cada dia sobre o amor do Pai, porque nós já estamos crucificados com Ele. Verdadeiramente somos filhos de Deus. Todos quantos o receberam, Ele deu poder para serem filhos de Deus. Mas, irmão, deixe-me concluir essa mensagem lendo um texto precioso na Bíblia. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10. Eu preciso ler esses versículos. Pastor, mas é um texto extenso. Jesus é o Filho de Deus. Vamos ler juntos nessa mesma tradução. Efésios 2, para você alegrar o seu coração, entender um pouco o que estava acontecendo ali. Esse texto veio ao meu entendimento agora, e eu creio que o Espírito Santo ainda quer nos falar nesses 10 versículos. Vamos todos juntos, para você entender, juntar as nossas vozes à do centurião e dizer: verdadeiramente é o Filho de Deus. Louvar a Deus por esse conhecimento, por esse entendimento. Então vamos juntos, Efésios 2, 1 a 10. 1, 2, 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo
quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Dê o maior glória a Deus que você puder para Jesus.